O Memórias do Poder Legislativo está de volta. A gente continua conversando com o ex-deputado estadual, federal, prefeito de Osasco, Guaçu Pitteri, que eu não perguntei no primeiro bloco, acabei esquecendo, não nasceu Guaçu. Guaçu é um apelido. O senhor nasceu Antônio. É isso mesmo. O apelido veio quando eu era criança. Também não sei por quê. Eu só sei que conheço é um senhor que botou esse apelido em mim. E como o apelido deu certo, eu tive uma carreira política que, graças a Deus, foi vitoriosa, eu então passei a chamar esse meu vizinho de padrinho, porque ele me deu... O nome da sorte. Guaçu é um tupi-guarani, quer dizer grande, mas isso não sei se grande. Tem alguma... Eu, quando fui prefeito, quando fui candidato a prefeito a primeira vez, nós fizemos uma pesquisa de opinião. Aliás, o senhor ia contar como é que o senhor chegou a ser candidato. Já aproveita e já embala. Aí, nessa pesquisa, Antônio Dinaher Pitteri tinha 38%, 40%. Iguaçu tinha 68%. Santo Guaçu. Qual é o problema que surgiu aí? É que, à época, a gente votava com cédula, fazia o X na frente do nome. E nós vivíamos no bipartidarismo, em que tanto a Arena quanto o MDB podia lançar até três candidatos. Com a possibilidade, os três somavam votos. E eu vi lá que entre os candidatos da Arena havia um que era óbvio e outro que ninguém conhecia. Ninguém conhecia e ele, de repente, aparece candidato. Antônio Paganini de Lacerda. Aí comecei a ficar com... Quem é esse professor Antônio Paganini de Lacerda? Eu estou com minha prima, que era esposa do presidente da Arena, e ela fala para mim, outro dia estavam discutindo aqui que o candidato da Arena, do meu marido, vai ganhar. Imagina, eu falei para eles, quem vai ganhar é o Guaçu, meu primo. Aí alguém falou, mas nós temos um trunfo na manga. Nós vamos botar um cara que se chama Antônio também, para confundir o eleitor que vai votar nesse cara, porque não sabe quem é Antônio Dinaher Pitteri, não sabe quem é Antônio Guaçu. Ixi. Aí eu tive que mudar o nome. Uma história, mudei o nome, incorporei o nome. Antônio Guaçu Dinaher Pitteri. E quando eu fui falar com o juiz eleitoral, que nós estávamos com problema, porque mostrei a pesquisa para ele, e o meu nome ia aparecer na cédula, ele falou, não posso fazer nada. Não posso fazer nada porque a lei eleitoral proíbe a inclusão de apelido na cédula. Mas sempre tem uma saída. Vai onde você nasceu, no município onde você nasceu, minha querida Pindorama, lá na Araraquarense, que você consegue que o juiz mude, incorpore o apelido ao nome. Pega a carta do padre, recorte de jornal, dos comerciantes. Vambora. E fui. Cheguei lá, virou o nome. Quando foi no dia que eu fui levar o novo registro com o assentamento, o juiz que tinha falado, o senhor vai perder a eleição por causa disso, virou para mim e falou, agora o senhor ganhou a eleição. E ganhou mesmo. Graças a Deus, com uma votação muito expressiva. Surpreendeu o senhor? Eu tenho esperança de ganhar, sinceramente. Às vezes eu encontro candidato dizendo, eu entrei para competir, eu não quero... Nem queria ganhar. Nem queria ganhar e tal. Eu não acredito muito, não. O senhor queria ganhar, ganhou? Eu acho que se a pessoa se candidata, eles têm que ter um pouco de esperança de se eleger. Pelo MDB. MDB. Oposição. Naquele tempo... Forte da época. Naquele tempo era difícil, realmente. Aí essa vocação já estava mais aflorada. Porque eu nunca aceitei o golpe militar. Eu achei que não tinha sentido dentro da minha crença de democrata, de alguém que preza a liberdade,
eu estava disposto, como outros políticos e muita gente, a enfrentar o sacrifício ou a dificuldade que fosse necessária para lutar por esse ideal democrático, né? Então, eu não consigo me ver nem por um instante naquele bipartidarismo que não fosse no MDB. Eu acho que se eu não tivesse espaço no MDB, eu não teria entrado na política. Porque naquela ocasião, nós fundamos o MDB, eu sou fundador do velho MDB. Às vezes eu fico muito irritado quando comparam o PMDB atual com o velho MDB. Eu tenho respeito por algumas personalidades que estão no MDB de hoje, mas eu acho que a maioria é composta daqueles que nos combatiam naquela época. Se você olhar, você vai encontrar esse perfil. Há alguns que que já lutavam ao nosso lado, porque o MDB era uma frente, né? O MDB era uma frente. Eu, às vezes, penso o seguinte... Naquela época era muito mais que um partido, era um ideal mesmo. É um ideal. Às vezes eu conversava muito com o nosso presidente, Ulisses Guimarães, e eu dizia, presidente, eu fico com um certo constrangimento de ver pessoas da extrema-direita aqui no nosso meio e tal. E isso me abate um pouco, mas era uma frente. Tinha gente da extrema-direita até a extrema-esquerda dentro do mesmo partido. Era a Frente Democrática. Mas nós tínhamos uma vantagem para atuar politicamente. Em um aspecto, nós éramos todos tínhamos a consciência que na questão da luta pela democracia e pela liberdade, estavam todos no mesmo barco. No mesmo barco. Esse é o grande, vamos dizer assim, é o fator fundamental, principal, que manteve o MDB vivo e atuante com tanta dificuldade que enfrentava naquela época. Mas, deputado, como é que Osasco foi se tornando, de repente, um polo de resistência ali, um centro de resistência? Isso foi aos poucos? Como é que o senhor foi conseguindo fazer esse movimento ganhar força em Osasco? Aí é mais um momento da comunidade. Não só a política, nós éramos do MDB, todos os militantes que estavam conosco naquela época, mantivemos o poder por um longo tempo, entremeado por algumas derrotas e tal, mas existia em Osasco uma vocação democrática que era da história de Osasco. Tanto é que foi nessa época, em 1968, que houve a greve histórica dos metalúrgicos. Essa greve ficou na história. Por quê? Porque afrontou toda a legislação que nós chamávamos na época de mordaça. Mordaça porque a lei da greve era chamada mordaça. Porque a lei da greve você podia fazer tudo, menos greve. Então, a Cobrasma, nasceu na Cobrasma, a Lonaflex, era um grande centro metalúrgico. E foi um momento muito importante, sindicato muito forte, e naquele momento houve uma repressão violentíssima, muitos operários foram agredidos, feridos, e todos os principais líderes da greve foram presos. Né? Então, o próprio Fernando Henrique Cardoso, quando fez o prefácio do livro Sonhar é Preciso, ele escreve lá que Osasco é o reduto da oposição. Oposição política, oposição no campo social, oposição no campo sindical. E o curioso é que até certos grupos religiosos e tal entraram nessa luta conosco. Ia chegando gente, o movimento ia engrossando. Já tinha uma base de consciência democrática. Eu atribuo isso à formação histórica de Osasco. Se eu posso falar, claro. Num tempinho, sabe que havia aqui em São Paulo uma vidraria, aqui na Lapa,
que trouxe operários da França, mestres vidreiros, que haviam migrado da Itália para a França e da França vieram para cá com seus contratos, tudo bonitinho, de acordo com a legislação europeia. Mas chegaram aqui e virou exploração, que existia contra o operário brasileiro. E até crianças menores trabalhando em situação... E eles se revoltaram com isso. E se revoltaram por quê? Eles eram sindicalistas de tradição e resolveram fazer uma greve. Dizem que foi a primeira ou a segunda greve, não sei, aqui de São Paulo. E então, nessa hora, eles foram expulsos. E, ao serem expulsos, eles tinham que procurar algum lugar para si, porque eles moravam em casas da fábrica. E, então, eles tinham que procurar um lugar para se instalar. Foram a Osasco. Por quê? Osasco... Isso explica muita coisa também. Era uma cidade formada por... onde a colônia italiana era poderosa. Porque o fundador de Osasco era italiano, Antônio Agu. Então, ele trouxe muita gente da Itália. Então, esses operários aqui da Santa Marina pegaram a estrada de ferro, Sorocabana, antiga Sorocabana, e por daí chegaram a Osasco. Lá eles fizeram uma experiência que não deu resultado, que é para formar uma cooperativa para produzir vidro. Mas tiveram dificuldade. Eles eram anarquistas, né? Eram o pensamento político deles era anarquismo sindical. E por isso que acredito que isso aí foi se multiplicando, entrando na consciência. Na veia dos moradores ali da cidade. Boa, veia. Agora, deputado, de prefeito de Osasco para deputado estadual, outra transição. Como é que o senhor chegou até aqui, até a Assembleia? Bom, aí já foi mais natural. O mais interessante, ou mais curioso, foi a minha chegada à prefeitura. Eu não tinha sido candidato a nada. Eu atribuo a 3 fatores fundamentais. Primeiro, o fato de sair de uma comunidade muito pobre, estudar na USP, estudar nos Estados Unidos, voltar com o título de voltar com o título de mestre em sociologia, foi um fator que pesou. O outro, eu acredito que pelo fato de eu ter sido presidente do Centro Acadêmico Luiz Queiroz. Então, aí também teve a sua importância. Finalmente, porque eu atuei com muito entusiasmo no processo de autonomia de Osasco. A autonomia de Osasco foi uma guerra que se prolongou por 8 anos. Foi um processo longo mesmo. É a emancipação? A emancipação. Eu lutei muito pela autonomia. Era bem jovem, mas já estava lá dando a minha contribuição, fazendo comício, panfletando e coisas assim. Então, eu acredito que aí eu tive uma certa exposição e no entanto, isso acabou ajudando eu chegar à prefeitura. Só tem um detalhe que eu não posso me esquecer. Eu não imaginava, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu cheguei no aeroporto, e eu conto essa história no livro, e eu vejo uma multidão no aeroporto. Como assim? Eu estava saindo do avião, quando eu vi, ele veio um choque. Eu digo, deve estar chegando alguém importante nisso aqui. Quando eu olho lá em cima, no restaurante assim, abrem uma faixa. Bem-vindo, Guaçu. Não acredito. Eu quase... eu comecei... Só continuei andando, porque os passageiros que vinham atrás tinham pressa. Aí eu desci, um aplauso, uma gritaria, me colocaram num carro, o pessoal do aeroporto, segurança e tudo. Tinha até segurança? Não, porque lá pega. Foi um tumulto. Sai daqui. Me botaram numa sala VIP, me botaram na rua. E aí eu subi num carro aberto. Então
aquela festa, ônibus, automóveis, uma passeata, uma carreata. Quando eu cheguei em Osasco, na divisa lá para o lado da Vilhara, o Tonka conhece bem, que ele mora por lá. Quando eu cheguei lá, eu vejo aquela multidão, Osasco, a cidade estava na rua. Eu desci pela avenida, depois, quando parou, num determinado momento, isso foi o que mais me comoveu. Em determinado momento, a caravana parou. E aí desceu, eu olho assim, era uma subidinha, desce um senhor corpulento, que era o dono do comércio onde eu cresci, com uma rosa vermelha na mão, correu e me entregou a rosa. Aquilo foi comovente. Daí foi uma festa inesquecível, né? E eu até tinha vontade de dizer, pelo amor de Deus, pare com isso. Vocês estão enganados, eu não mereço. Não sou eu. Não sou eu. Adorei. E aí, mas foi uma festa. Eu acho que essas questões todas que fizeram com que, logo depois veio a eleição, me deram força para exposição, prestígio para eu ganhar, para eu ser eleito. Como prefeito. Vou chamar então mais um rápido intervalo e no próximo é o último, infelizmente. Aí a gente vai contar como é que o senhor chegou até aqui e como é que o senhor ocupava essas tribunas e esses espaços todos aqui da Assembleia. Daqui a pouco o Memórias volta, não sai daí, até já.